orgulho. É a palavra que lidera o movimento que já existe há 3 décadas, celebrado em vários países. O Brasil tem um dos maiores movimentos LGBTQI+, do mundo. A Parada do Orgulho Gay em São Paulo, antes da pandemia do novo coronavírus, reunia mais de 2 milhões de pessoas todos os anos. Nesses 30 anos, o movimento que luta pela defesa do reconhecimento de iguais direitos e benefícios para indivíduos LGBTQI+, na sociedade, teve algumas vitórias importantes para a comunidade. A LGBTfobia é uma atitude considerada criminosa. O reconhecimento do casamento civil igualitário. Casais homoafetivos podem adotar crianças. Hoje, a população LGBTQI+, é uma realidade, não tem mais o que voltar atrás, né? Por mais que haja apagamentos históricos, mas não tem como voltar atrás. No mínimo, tem que se avançar na política pública para essa população. Esse começa a ser o nosso avanço. Tem avanços importantes no campo do legislativo, né? Mas também tem alguns avanços importantes no campo do executivo. Então, a gente tem aí várias decisões do Supremo que vêm fazendo com que essa população ganhe existência e aí se dispute e se discuta a política pública. Ainda não é o que desejávamos, mas a gente precisa pensar que talvez o grande avanço em tudo isso é que a discussão sobre LGBTQI+, gerou a grande discussão das últimas 2 décadas, que foi a discussão sobre gênero. E quando a gente fala de gênero, a gente está falando de toda uma sociedade. Hoje a gente já discute as letrinhas heteronormativas, porque até ontem nós só falávamos de heterossexuais e homossexuais. Então hoje já se entende que esse alfabeto também tem que ser decupado dentro dessa heteronormatividade. Ou seja, eu não posso mais dizer que uma pessoa é simplesmente heterossexual, porque parece que todo mundo é igual. E essa discussão nasce dentro desse movimento. Isso é importante, assim como foi a discussão sobre orientação sexual a partir das DSTs com o movimento gay. Então, assim, veja a importância do avanço que a gente tem tido no avanço intelectual sobre as coisas, sobre a discussão sobre as coisas, né? E essa discussão, ela só avança quando ela é contemplada por uma sociedade como um todo. E a gente está falando, né, de avanços, de legislação, de reconhecimento. Você acredita que hoje a legislação brasileira, ela, de uma certa forma, ela atende a população LGBTQ+? Não, ainda não atende. Não atende porque, se você pegar essa sigla LGBTQI+, que é uma sigla política, porque ninguém é LGBTQI+, eu não posso dizer que sou um LGBT, porque eu seria toda essa letra. Então, veja que essa sigla é uma sigla política. Essa sigla política ainda há várias incompreensões sobre essas letras dentro do campo da educação, do direito e etc. Com isso, a pouca legislação que temos hoje não contempla esse grupo como um todo e não há uma compreensão. Todo mundo hoje fala sobre isso, mas, na boa, poucas pessoas sabem o que quer dizer isso, o que quer dizer cada letrinha dessa e quais são as especificidades dessas letras. Você imagina quando isso vai para um legislativo, quando isso vai para a aplicação, por exemplo, de um simples decreto. O nome social da população travesti e transexual ainda é um tabu nesse país. As pessoas ainda insistem em tratar uma mulher travesti ou uma mulher transexual pelo nome biológico. Isso é sério, as pessoas não conseguem dividir esse corpo da identidade dessa cidadã. Então, há um atraso também intelectual muito grande. Se a gente olhar alguns países europeus, a gente ainda insiste em querer tratar as pessoas segundo o meu olhar, segundo o meu valor. Olha, eu estou diante de uma mulher, portanto, eu estou falando do gênero feminino. Então, não há o que discutir. Temos o campo legal. Se temos o campo legal, tem um processo mais longo para você poder aplicar ele. Então, você não conseguiu nem dar conta do acolhimento, você não deu conta ainda de colocar esse cidadão para dentro dessa cidadania, então como é que você vai tratar a legitimidade dele? O vereador César Maia sancionou na década de 90, quando ainda era prefeito da cidade do Rio, uma lei que foi considerada pioneira no país. Trata-se da legislação que defende direitos da população LGBTQI+, que completa 25 anos nesse ano. À época, o texto foi apresentado pela Comissão de Direitos Humanos da Casa Legislativa.
A lei assegura que na cidade do Rio de Janeiro, nenhum estabelecimento comercial ou repartição pública carioca poderá discriminar pessoas em virtude de suas orientações sexuais ou identidade de gênero. Quando eu fui prefeito, eu publiquei a Lei 2.475, de 1996, que diz assim, no artigo 1º, os estabelecimentos comerciais, industriais e repartições públicas municipais que discriminarem pessoas em virtude de sua orientação sexual, na forma do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Orgânica do município, sofrerão as sanções previstas nessa lei. Parágrafo único. Entende-se por discriminação, para os efeitos dessa lei, impor às pessoas de qualquer orientação sexual situações tais como constrangimento, proibição de ingresso ou permanência, atendimento selecionado, posterior preterimento quando da ocupação e ou imposição do pagamento de mais de uma unidade nos casos de hotéis, motéis e similares. Para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Casa, a vereadora Tereza Berger, a legislação vem avançando. Me dá-se uma alegria muito grande saber que há exatamente 25 anos atrás, em 1996, esta comissão já aprovava uma lei de combate ao preconceito e à discriminação. Houveram muitas outras conquistas, como, por exemplo, o casal homoafetivo, hoje é considerado uma entidade familiar. Nós também sabemos que foi uma grande conquista a alteração do registro, do nome no registro civil, que foi uma luta de mais de 40 anos e hoje é uma realidade, uma justa realidade. O Supremo Tribunal Federal, que considerou que a discriminação praticada contra pessoas LGBT deve ser enquadrada na lei de racismo, que pode levar até 5 anos de cadeia, mas há uma luta que nós temos que continuar abraçando, que é a luta por uma valorização igualitária destas pessoas na sociedade. É um momento para nós refletirmos sobre o respeito à diversidade de sexualidades e gêneros, porque essa diversidade sempre esteve presente entre nós, contribuindo de incontáveis formas positivas com as nossas comunidades. E é mais uma oportunidade de nós nos comprometermos, todas, todes e todos nós, com a igualdade sem restrições e sem nenhum tipo de preconceito. O orgulho não é vaidade, não é querer ser melhor do que os outros, mas é a alegria de ser o que se é e de conquistar o respeito e de proclamar a dignidade. Qualquer maneira de amor vale a pena. Viva o orgulho gay!